Olá, aluno do 8º ano, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, falaremos sobre a ordem mundial. Esse conteúdo está no capítulo 2 do seu livro de Geografia. A ordem mundial se refere ao equilíbrio de poder entre os diferentes países do globo. E nós temos aí, no final do século XIX, início do século XX, e de forma mais forte agora, no século XXI, uma maior disputa pelo poder. Essa disputa pelo poder tem se intensificado devido ao desenvolvimento nos meios de transporte e de comunicação. Então, as trocas comerciais se tornaram cada vez mais intensas e os países têm buscado conquistar novos territórios, fazer acordos comerciais, conquistar matérias-primas, como, por exemplo, o próprio petróleo. Nessa imagem que eu coloquei para vocês, mostra um período do século XX chamado de Guerra Fria. Então nós temos aqui uma figura que representa os Estados Unidos e uma outra figura, esse urso aqui, que representa a antiga União Soviética. Então essa Guerra Fria foi um período que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, onde essas duas potências disputavam a hegemonia mundial. Nós temos aqui, nesse período após a Segunda Guerra Mundial, chamado de Guerra Fria, um mundo bipolar. O que é um mundo bipolar? De um lado, nós tínhamos o bloco capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos, e o bloco socialista, sob a liderança da antiga União Soviética. Essas duas potências disputavam a influência no mundo. E essa influência levou a uma corrida espacial. Nessa época é que o homem chegou até a Lua. Também disputavam uma corrida armamentista, ou seja, a busca por armamentos. Entretanto, não houve confronto direto entre essas duas potências, apesar de que, nesse período chamado Guerra Fria, tiveram alguns confrontos, como, por exemplo, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Essas duas guerras foram influenciadas tanto pelos Estados Unidos como pela ex-União Soviética. E no ano de 1985 a 1991, a União Soviética foi governada por Mikhail Gorbachev, representada aqui por essa imagem. Esse representante político da antiga União Soviética, ele fez duas reformas importantes que levaram ao fim dessa grande potência em 1991, que foi a perestroika e a glasnost. A perestroika foi uma reestruturação econômica e a glasnost uma abertura política. Em 1991, com o fim da antiga União Soviética, surgiu a Comunidade de Estados Independentes, chamada de CEI, formada por ex-repúblicas da antiga União Soviética que se tornaram estados soberanos nesse ano de 91, juntamente com a Rússia. Constituíram aí a CEI em dezembro de 91. Temos aqui o Cazaquistão, a Ucrânia e demais repúblicas que hoje são estados. Guerra da Bósnia. Essa guerra aconteceu logo após o fim da antiga União Soviética, entre 1992 e 1995. Nesse território aqui, então nós tínhamos aqui um país chamado Iugoslávia. Não existe mais esse país, porque ele foi desmembrado em vários estados-nação. Por que ele foi desmembrado? Porque houveram alguns confrontos que fez com que alguns territórios se separassem, constituindo aí novos estados. Então eu tenho aqui a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia, dentre outras. Mas por que houve esse desmembramento? Porque naquele território que constituía a Iugoslávia, nós tínhamos grupos étnicos bem diferentes, religiões diferentes, como a religião católica, os cristãos ortodoxos, os islâmicos. Isso tudo culminou nessa separação, nessa fragmentação da antiga
Iugoslávia. E no período da Guerra Fria, entre 1949 e 1989, foram criadas duas organizações importantes. Primeiro foi a OTAN que, né, representada por essa cor amarela no mapa, e o Pacto de Varsóvia. O que é a OTAN? A OTAN foi uma organização criada em 1949 que tinha o objetivo de organizar militarmente a defesa dos países ocidentais contra um possível avanço da União Soviética. Em resposta a essa formação da OTAN, a União Soviética, juntamente com seus aliados, fundaram o Pacto de Varsóvia, que se encerrou em 1991 com o fim da União Soviética. Esse mapa está no livro de vocês, na página 68. Nova Ordem Mundial. O que é a Nova Ordem Mundial? Coloquei para vocês aqui, ó, denomina-se Nova Ordem Mundial o campo político mundial após a Guerra Fria. Então, esse mundo bipolar, ele deixa de existir. Nós temos em 1989 a queda do Muro de Berlim e em 1991 o fim da União Soviética. E o mundo, nesse contexto, passou a ser comandado por uma grande potência econômica e militar, que no caso era os Estados Unidos. Então surge aí uma grande potência que é os Estados Unidos. E o mundo passa a ser unipolar, um só polo. Nessa imagem aqui mostra a influência estadunidense nessa época do mundo unipolar. Um personagem pintando aí o globo terrestre com a bandeira estadunidense. Então, o que aconteceu? Houve um avanço do capitalismo, mediado aí pelo próprio Estados Unidos, em escala global. Muitos países deixaram de ser socialistas, até mesmo a regionalização em mundos, 3 mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo, não se usa mais, porque esse segundo mundo praticamente deixou de existir. Agora, o mundo passou a ser comandado por essa potência bélica, econômica e cultural. Essa potência que é os Estados Unidos, eles têm uma grande influência em decisões como da ONU, do FMI e do Banco Mundial. Então eu coloquei para vocês aqui uma influência na questão bélica. Eu tenho aqui, ó, caminhões com empresas estadunidenses chegando ao Iraque, um país rico em petróleo. Na outra imagem, você vê a presença, não é mais hoje assim, mas na época era bem forte, dos estadunidenses na Síria. Esses 2 países fazem parte do Oriente Médio. Bom, e atrelado a isso, nós temos uma propagação dos padrões de consumo dos Estados Unidos. Nós consumimos produtos cujas marcas são estadunidenses, eles influenciam os nossos hábitos na culinária, na música e na própria língua. A língua inglesa é uma língua falada no mundo todo, é a língua mais divulgada no mundo todo. E isso tudo, eles geram uma ameaça à supremacia estadunidense. Nesse contexto, surge aí a China, no século 21, a partir dos anos 2000, final do século 20 e início do século 21. Ela surge como uma grande potência industrial e militar. E essa influência acaba reduzindo a influência econômica dos Estados Unidos no mundo. Então, nós temos aqui a influência chinesa e a influência estadunidense no continente americano, principalmente na América Latina. E qual que é a consequência disso? Quais são as consequências desse crescimento chinês no mundo? Nós temos, para os Estados Unidos, um aumento da dívida externa, por déficits comerciais, por problemas no mercado financeiro e pelo fechamento de indústrias. Porque muitas indústrias que até então eram nos Estados Unidos, elas vão para a China.
Então, você tem aí um crescimento industrial nesse país asiático. E isso faz com que aumente o desemprego nos Estados Unidos. E esse país, ele passa aí no ano de 2018 por uma grave crise financeira. Nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, mostra a influência da China, né, nos Estados Unidos, né, que passam por uma situação de crise econômica. Crise política. A posição dos Estados Unidos diante do mundo tem sido questionada por outros países. Por quê? Muitas vezes eles realizam intervenções militares em países como o Iraque, como o Líbano, como o Irã. Isso foi muito intenso nas décadas de 80 e 1990, porque ele tem esse interesse nos recursos que ali existem. No caso do Iraque, nós temos a questão do petróleo, assim mesmo como no Irã e no Líbano, países aí do Oriente Médio. Então aqui, essa charge mostra justamente essa influência, essa intervenção militar dos Estados Unidos no Iraque. Ações terroristas. Em 11 de setembro de 2001, ocorreu nos Estados Unidos um ataque às Torres Gêmeas, ao World Trade Center, que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez. E esse ataque provocou uma reação, uma resposta dos Estados Unidos, que invadiram o Afeganistão nesse mesmo ano de 2001, porque eles estavam atrás do Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, ele faz parte de uma organização chamada Al-Qaeda. É uma organização terrorista que era comandada por esse líder chamado Bin Laden. Só que, posteriormente, esse líder ele foi encontrado no Paquistão e não no Afeganistão, como acreditava-se os Estados Unidos. No ano de 2003, os Estados Unidos e seus aliados, como por exemplo o próprio Reino Unido, invadiram o Iraque. O Iraque é um país do Oriente Médio. E essa invasão não teve aprovação da ONU e gerou protestos em todo o mundo. Nessa charge aqui, ó, eu trago para vocês justamente esse contexto. Hello, Pentágono, acho que encontramos as armas de destruição em massa dos iraquianos. Na verdade, não tinha arma nenhuma arma foi encontrada até o momento. Era um motivo de invadir aquele país que era o Iraque. Em 2013, surge aí o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Esse Estado Islâmico é um grupo terrorista que faz perseguições a minorias étnicas e domina aí populações de maneira muito violenta. Nós temos aqui a imagem de um jornalista americano, momentos antes da sua execução pelos jihadistas, ou seja, por pessoas do Estado Islâmico. Esse vídeo circulou no mundo todo através aí da internet. E esse unilateralismo dos Estados Unidos favoreceu a associação entre vários países. Por exemplo, existe uma associação muito grande da China com o Brasil e vice-versa, que ampliaram suas relações de comércio sem vínculo com os Estados Unidos. Então, o comércio hoje do Brasil com a China é muito intenso se comparado ao comércio com os Estados Unidos. Então, existe uma aliança. Haja visto que esses dois países fazem parte do BRICS, que é um acordo formado além do Brasil, né, da Rússia, da China, da Índia e também da África do Sul. Mundo multipolar. O que significa esse mundo multipolar? Esse mundo multipolar, ele surge justamente após nós termos um mundo unipolar. Então, o que aconteceu? Países da União Europeia, como a França, como a Alemanha e outras grandes potências da União Europeia, juntamente com o Japão e a China, passaram a dividir
com os Estados Unidos, o protagonismo geopolítico. Então surge aí esse mundo. Então eu trouxe para vocês aqui um mapa mostrando justamente esse mundo multipolar. Nós temos aqui essa região da América, do continente americano, que é uma área de influência dos Estados Unidos. Essa porção aqui, ó, é uma área de influência da União Europeia, a África e parte do continente europeu. E aqui é uma área de influência do Japão e ou da própria China. Lembrando que esse mapa aqui, ele está regionalizado em países do norte e países do sul. Era a regionalização que vigorava naquela época do mundo multipolar. Então, nós temos aqui esse símbolo aqui, esse círculo preto, tem os principais polos ou centros da economia mundial nos dias atuais, naquela época, naquele contexto, que são os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a China e o Japão. A ascensão da China. No final da década de 70, assumiu um governante nesse país chamado Deng Xiaoping, que impôs inúmeras reformas naquele país, levando a uma maior abertura econômica. E nós podemos também perceber, nesse esquema que eu coloquei para vocês aqui, que a balança comercial entre o Brasil e a China, ela é muito maior do que entre o Brasil e os países do Mercosul. Percebam que o total dessa balança é de 83 bilhões entre o Brasil e a China, e apenas de 43,8 bilhões entre o Brasil e os países do Mercosul. Isso mostra que as trocas comerciais entre esses dois países se intensificaram nos últimos anos. Bom, a China também, ela mantém investimentos em países que sofreram sanções dos Estados Unidos. A Venezuela, aqui na América do Sul, o Irã, são países que a China tem interesse em relações políticas e econômicas. País da Ásia, país aqui no próprio América Latina e país do continente africano. O investimento da China nesse continente africano, ele tem crescido bastante. Países como Angola, como Moçambique, recebem grandes investimentos chineses. Então eu tenho aqui essa imagem representando a mão com a bandeira da China, controlando aí a economia de grande parte do mundo. E aqui o investimento no continente africano, representado aqui por esse animal que é a vaca. E nesse contexto aqui, no final do século XX, a Rússia, ela volta à geopolítica internacional, ou seja, ela retoma esse crescimento econômico no final da década de 90, no final do século XX, e assume aí uma posição de potência regional. Nesse contexto também ela faz algumas associações com a própria China e também disputa com a União Europeia a influência no leste europeu. Então eu tenho aqui, ó, essa imagem, essa charge que mostra o antigo presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, e o Vladimir Putin aqui representando a própria Rússia, disputando territórios da própria Síria. Hoje não é mais assim. Isso aí foi há certo tempo atrás, porque a Síria hoje é mais influenciada pela própria Rússia. Então a Rússia, ela tenta garantir a sua influência no Oriente Médio, na Ásia Central e outros países espalhados aí pelo mundo. A Rússia acaba ocupando o vazio deixado pelos Estados Unidos e aumenta aí a presença no próprio Oriente Médio. Aqui o caso da Síria. Os Estados Unidos tinham 2 bases militares na Síria, mas Donald Trump ordenou a retirada dos soldados americanos. Essa notícia é de 2019. Então percebam que existe uma menor participação dos Estados Unidos em alguns países, como a própria Síria. Por outro lado, a Rússia é um país rico em petróleo e também em gás natural. E esse gás natural, ele acaba representando um peso bastante significativo para o restante da Europa, que depende desse gás natural. Não só a Europa, mas também outros continentes.